Fala, Nação Azulina, CSA Povão aqui fazendo mais um vídeo para vocês, trazendo aqui as principais informações do CSA, do maior campeão de Alagoas, rapaziada, para deixar você, torcedor azulino, muito bem informado sobre as coisas do Azulão, beleza? Olha só, nesse vídeo iremos trazer aqui um raio-x detalhado da última rodada que vai acontecer neste sábado, do Campeonato Alagoano. Muito bem, vamos dizer aqui para vocês o que cada time precisa para conseguir seu objetivo de classificação, tá bom? Detalhadamente aqui para você. Então fica ligado nesse vídeo que você vai entender tudo a partir de agora. Vamos trazer informação também, uma atualização na verdade, sobre a situação do Della Torre lá no Atlético Goianiense. O presidente deles lá se manifestou e vamos trazer aqui a fala do presidente do Atlético a respeito do Della Torre, da situação do Della Torre lá, já que o CSA fez uma proposta, né, para tirar do Della Torre. Então a gente precisa estar atualizando você do andamento das coisas sobre esse assunto aí, sobre esse tema aí, beleza? Mas vamos lá, antes eu quero pedir para você já deixar um like aí para fortalecer, inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito, estamos prestes a bater aí os 25 mil inscritos e iremos sortear uma camisa oficial. Então para você concorrer à camisa oficial do CSA, você precisa estar inscrito aqui no canal, tá bom? Então inscreva-se, é fundamental, e clica naquele sininho que você vai ver que ele vai aparecer aí para você, tá bom? Olha só, vamos trazer todas essas informações e muito mais logo depois da vinheta. Solta a vinheta aí. Exatamente, vamos lá, vamos falar primeiro do Della Torre, né, rapaziada, para a gente já deixar esse assunto e ir para as coisas mais detalhadas, que é em relação à última rodada da fase de grupos do Campeonato Alagoano. Muito bem, o presidente do Atlético Goianiense, o seu Adson, o Adson Batista, ele fez uma declaração ontem, né, nas redes sociais do Atlético, no canal do YouTube, inclusive, tem lá o vídeo dessa entrevista dele, você pode conferir, onde ele diz o seguinte, ele diz, olha, contratamos muitos jogadores, 5 ou 6 aí, que não se adaptaram ou não, sei lá, não estão rendendo aquilo que foi esperado, né? E daí vamos achar caminhos para cada um deles, certo? Nós não iremos persistir no erro, segundo ele, palavras dele. E um desses jogadores é o Della Torre, certo? O Della Torre foi contratado, eles pagaram um valor e daí é o entrave que fez com que o CSA recuasse na ida em busca do Della Torre, foi exatamente o fato do presidente do clube, do Atlético lá, solicitar uma compensação financeira. Então ele disse, olha, o Della Torre tá querendo ir, tem propósito, o empresário dele nos falou que tem propósito, inclusive de fora do país, né? Mas teve a do CSA também, tá? E ele disse, olha, o Della Torre vai sim, a tendência é essa, mas com uma compensação financeira, porque o Atlético investiu na vinda desse jogador, como de outros. Então, a situação do Della Torre hoje no Atlético é essa. Tem propostas de outros clubes aqui do Brasil, o CSA foi um dos que chegou lá com proposta, e tem proposta de fora também. Só que o Atlético só libera através de uma compensação financeira, não libera de graça. Esse é o ponto. O CSA não vai investir na contratação de um jogador assim, pelo menos é o que a gente tem de informação, beleza? Então, deu uma esfriada aí o negócio do Della Torre depois dessa fala do presidente do Atlético Goianiense. Vamos lá, mas o CSA continua na caça de um centroavante, rapaziada. O CSA está de olho em várias frentes atrás, sim, de um centroavante. Vamos observar os movimentos aí do CSA, a gente vai ter conhecimento e a gente vai passando aqui para vocês, beleza? Muito bem, vamos agora exatamente para o Campeonato Alagoano. Essa última rodada que vai acontecer neste sábado tem muitas coisas em jogo, olha, porque os 6 primeiros times da classificação, CSA, ASA, Murici, CSA e CRB, e o Cruzeiro, que é o 6º, todos eles se enfrentam, né? Vão se enfrentar, um vai enfrentar o outro, e assim sucessivamente. E todos depende de alguma coisa, né? Quem não depende de ninguém, só depende de si, é o CSA, o ASA e o Murici. Esses já estão classificados, né? Resta uma vaga aí para 3 times, que são CSE, que está em 4º, CRB, que está em 5º, e o Cruzeiro, que está em 6º. Então vamos lá, vou detalhar para você aqui, para você ficar sabendo das coisas, o que cada time precisa para se classificar. Vamos lá? Vamos lá, vamos para esse confronto aí, olha, Cruzeiro e ASA, tá? Clássico lá de Arapiraca. Vamos se enfrentar lá no Fumeirão. Vamos lá. O Cruzeiro, presta atenção, o Cruzeiro está em 6º, tá bom? O Cruzeiro precisa vencer o ASA para se classificar. Precisa vencer o ASA
e torcer para que CSE e CRB empatem. Se CSE e CRB empatarem, vão para 9 pontos. O Cruzeiro, vencendo o seu jogo contra o Asa, também vai para 9 pontos. Porém, CSE e CRB têm apenas 2 vitórias e o Cruzeiro iria, ao vencer o Asa, para 3 vitórias. É o primeiro critério de desempate. Então o Cruzeiro precisa vencer o Asa, repetindo aqui, e torcer para que CSE e CRB empatem, beleza? Aí entra o Cruzeiro, beleza? O Asa briga por primeira colocação. O Asa está em segundo ali com 11 pontos, já está assegurada sua vaga nas semifinais. Porém, ele ainda luta para ser o primeiro. Quem é o primeiro? É o CSA. O Asa vai pegar o Cruzeiro. Então o Asa precisa, para ser líder, vencer o Cruzeiro e torcer para que o CSA perca seu jogo contra o Muricy. O Asa precisa vencer e torcer para que o CSA perca seu jogo contra o Muricy. E tirar uma diferença de 3 gols, que o CSA tem 10 gols de saldo e o Asa tem 7 gols de saldo. Então, precisa vencer com a diferença, digamos assim, de 2 gols, aliás, de 3 gols, e o CSA perdeu o seu jogo, tá bom? Essa é a vontade que o Asa tem, a situação que o Asa tem de conseguir tomar o lugar do CSA de primeiro ali. Agora vamos para outro confronto, né? O Muricy e o CSA. Esse jogo vai ser lá em Muricy. O Muricy está em terceiro com 11 pontos também, só que a situação do Muricy, ele tem condição de pegar a primeira colocação também, que é do CSA, porém, é bem mais trabalhoso. Se a do Asa é difícil, imagina a do Muricy. O Muricy precisa vencer o CSA, né, que já é uma tarefa complicada, precisa vencer o CSA e torcer para que Asa e o CSA, claro, percam, e o Muricy precisa tirar ainda uma diferença de 7 gols do CSA. Então, praticamente, o Muricy precisaria vencer de 8-0 do CSA e ainda torcer que o Asa perca do Cruzeiro para assumir a liderança, o Muricy. Então, quase impossível, né? Não podemos colocar a palavra impossível no futebol, mas cá entre nós é improvável. Bom, o CSA, que vai enfrentar o Muricy, o CSA precisa, para continuar líder, apenas empatar, basta empatar. Joga pelo empate, daí o que acontecer entre os times lá, o Asa vencendo, não tem problema. O CSA continua ainda como líder, basta apenas empatar lá em Muricy. CSE e CRB, esse jogo vai acontecer lá em Palmeira, todos os jogos serão às 17 horas, tá? 17 horas simultâneas ali no sábado, né? Nesse sábado. Então, o CSE precisa, assim, ele joga por vitória, tá, rapaziada? O CSE joga por vitória para não depender de ninguém. Aí se mantém em quarto. Se o CSE empatar, precisa torcer que o Cruzeiro não vença o Asa. Tá? Se o CSE empatar, ele precisa torcer para que o Cruzeiro não vença o Asa. Aquela história que eu falei agora no início. Se der empate entre CSE e CRB e o Cruzeiro vencer, passa o Cruzeiro, tá bom? Mas se o CSE empatar com o CRB, precisa torcer que o Cruzeiro não vença o Asa. E se o CSE vencer o seu jogo, já era, vai o CSE. O CRB precisa vencer o CSE, né? Basta vencer o CSE que se classifica. Então isso, rapaziada, é o resumo, né? Esse é o resumo do que os times precisam para se classificarem amanhã, neste sábado, certo? Então todo mundo ligado, todos os jogos começam às 17 horas, tá bom? Eu vejo a galera me perguntar muito no privado, não tá dando para responder todo mundo, rapaziada. Muita gente conversando comigo no privado, lá no direct do Instagram. Seguinte, ó, mas muitas perguntas a respeito se a torcida do CSA vai ser liberada aí para esse jogo de Muricy. Não vai, hein? Não é permitido você ir com a camisa. Você pode ir a paisana, tal, mas se você for com a camisa do CSA, vai ser proibido entrar, tá bom? Porque ainda no Campeonato Alagoano está proibido torcida visitante nos jogos. Mas se de repente você for sem a camisa do CSA, você diz se passa pelo torcedor do Muricy, tá bom? Eu sei que vai ter gente que vai fazer isso, por isso que eu já estou dando as ideias aqui, beleza? Mas com a camisa você não pode ir, beleza? Tamo junto? Então é o seguinte, o CSA está dependendo apenas de si ali contra o Muricy e vamos aguardar a diferença. Lembrando a diferença entre os outros, né? A disputa aí. E seguinte, lembrando que se classificam 4, o primeiro pega o quarto nas semifinais, jogos de ida e volta, joga fora primeiro e decide em casa a vaga, o CSA sendo o primeiro vai acontecer isso, e o segundo pega o terceiro. E daí, quem passar desses confrontos vão para as finais em 2 jogos também, beleza? E quem fez a melhor campanha joga sempre com a vantagem do mando de campo sendo em casa, tá bom, rapaziada? Então é isso, olha,
Comenta aí, deixa a tua opinião, importante aí, qual a sua expectativa, hein, para essa última rodada aí da fase de grupos do Campeonato Alagoano. Vamos lá, comenta aí que é importante. Deixa like no vídeo, hein, não esquece disso. Tamo junto, valeu, um abraço, tchau.